Paz do Senhor, irmãos. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Evangelho escrito por Mateus, capítulo 5, versículo 4. Somente o 4 que nos diz assim a palavra de Deus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Oremos. Querido Deus, soberano Pai, nós te louvamos, bendizemos e te adoramos, ó Senhor. Glorificamos o teu nome sobre todas as coisas, ó Deus. Nesta oportunidade, meu Pai, nós estamos reunidos na tua presença neste dia, ó Pai, no teu santo e glorioso sábado para te adorar. Louvamos pelo momento que participamos da escola bíblica, do aprendizado que o Senhor nos proporcionou nesta manhã, Senhor. Louvamos e bendizemos a Ti, ó Deus, pelos louvores que entoamos a Ti nesta manhã, Senhor. E neste momento, ó Deus, tenha uma grata e bondosa misericórdia de estar ministrando a Tua palavra à Tua igreja, Senhor. E peço a Deus que o Senhor fale conosco nesta manhã, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que Teu Espírito Santo nos dê entendimento e compreensão da Tua palavra, Senhor. Assim, meu Deus, como temos orado e pedido que o Senhor fale conosco. E o Senhor tem falado, meu Deus, com a Tua igreja em todos os momentos que nos reunimos neste lugar, ó Pai. E que nada impeça a nossa comunhão contigo, Senhor. É a nossa oração, a nossa súplica, em nome de Jesus Cristo e para a glória de Cristo. Amém e graças a Deus. Podemos tomar assento. Glória a Deus, aleluia. Louvamos a Deus sobre todas as coisas e pela oportunidade que Ele nos proporciona nesta manhã para ministrar a palavra de Deus à sua igreja. E nós vamos, irmãos, olhando para este texto do Evangelho escrito por Mateus, que é o início a segunda bem-aventurança ou a felicidade que Jesus traz para os seus discípulos, ensinando-os para a sua igreja, no Sermão do Monte, ou no Sermão da Montanha, ou o grande sermão do Evangelho de Mateus. Nós vamos falar sobre felicidade dos que choram. Você leu o texto comigo, e Jesus disse que bem-aventurados é os que choram, pois eles serão consolados. E então, meus amados irmãos e irmãs, olhando para o texto da palavra de Deus, nós podemos fazer algumas perguntas. Por que Jesus fala sobre felicidade e ele vai enumerar ou dizer, mandar escrever sobre algumas coisas que causam para a sociedade moderna rejeição? Em uma outra oportunidade nós falamos sobre os pobres de espírito. Aqui Jesus fala sobre chorar. No versículo 5 ele fala sobre humildes. No verso 6 ele fala de quem tem fome e sede de justiça. Porque Jesus fala que quem vive dessa forma é feliz. Parece, irmãos, que felizes, neste caso aqui, para Jesus, é ser feliz. Para o mundo é viver dessa forma, é viver uma infelicidade. Por quê? Porque nós temos uma concepção de felicidade diferente daquela que Jesus diz para nós. Muitos vão entender esse texto de que o que ele está falando é de tristeza. Mas, entendendo e olhando para o texto de Mateus capítulo 5, toda a estrutura da nossa vida, irmãos, ou toda a estrutura da vida humana é levada para buscar
a felicidade. Nós vivemos em uma sociedade, irmãos, que ela busca a loucura pelo prazer, ela vive na busca pelas emoções. Muitos têm muito dinheiro e gasta buscando esta felicidade, buscando diversão, passatempo. Uma expressão de desejo ou de loucura em busca desta felicidade nas mais trislocadas coisas que o mundo tem. A expressão que Jesus está dizendo para nós de choro, de felicidade, parece que ele está dizendo: felizes aos tristes, porque eles serão consolados. Precisa, irmãos, você e eu parar um pouco neste momento, ou em algum momento da nossa vida, e olhar e tentar entender qual é a ideia do texto. Bem-aventurado o homem que está desesperadamente entristecido, indignado pela sua insignificância ou pelo próprio pecado. Por que é que Jesus está dizendo que os que choram serão consolados? Mas que consolação é essa que Jesus faz? Cabe também para nós, irmãos, neste texto, uma pergunta. Então, Jesus está falando de que choro? Nós, irmãos, como eu disse, nós choramos para buscar felicidade, para realizar os nossos sonhos. Nós choramos por emoções. Nós choramos pelo tempo que passou, a oportunidade que passou. Nós choramos pelo dinheiro que perdemos. Nós choramos pelo dinheiro que ganhamos. Então, por que Jesus está falando? Nós choramos pela dor. Nós choramos pelo luto. Nós choramos pelas decepções, pelos desesperos, pela desesperança. Nós choramos pela saudade. Nós choramos pelo amor. Mas Jesus, o que Jesus está querendo dizer neste texto? Eu faço mais uma vez esta pergunta. A Bíblia traz alguns exemplos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, de alguns que choraram por solidão, choraram por desânimo, choraram por decepção, choraram por preocupação. Mas Jesus trata de duas coisas neste texto. Primeiro, declaração: felizes os que choram. Mas Jesus fala que esses serão consolados. Se você chora, dependendo do choro, você vai ser consolado. Mas em primeiro lugar, o que este choro de Mateus capítulo 5, versículo 4, diz para nós que não é, o que este choro não significa. Já parou para fazer essa pergunta? Já parou para pensar? O que este choro não significa, irmãos? Aqui não é um choro carnal. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, capítulo 7, versículo 10, Paulo fala que a tristeza do mundo causa morte. Não é um choro carnal. Não é. Lá no livro de 2 Samuel, capítulo 13, versículo 2, fala que Aminon, filho de Davi, chorou de tristeza. Se você ler o texto lá, ele vai chorar de tristeza. E essa tristeza dele vai ser resolvida quando ele convence alguém a buscar sua meia-irmã e ele provoca o estupro dela. Ele chora antes de tristeza. Irmãos, lá em 1 Reis
capítulo 21, o rei Acabe chora por causa da vinha de Nabote que ele não conseguiu. O choro de Faraó lá em Êxodo capítulo 14 é por ter libertado os filhos de Israel. Este choro aqui, irmãos, não é de remorso, não é de desespero. Judas chora de remorso, desespero. Ele vende Jesus Cristo por 30 moedas de prata, quando ele percebe que o que ele tinha feito causou na vida dele um reboliço. Ele chora de remorso. Não é lágrimas de arrependimento, mas de remorso. O choro que Jesus está dizendo aqui, irmãos, não é choro de arrependimento, não é choro de arrepender do pecado, não é um choro teatral. Lá em Joel capítulo 2, Joel diz: rasgai, não apenas rasgai vossas vestes, mas também os vossos corações. O choro de Mateus capítulo 5 não é choro carnal, não é choro de arrependimento, não é choro de consequência do pecado, não é um choro teatral. Aí você pergunta, então o que esse texto quer dizer, pastor? Que choro é esse? Jesus está dizendo para nós, e todas as vezes que Jesus vai falar nos evangelhos, ele vai falar sobre arrependimento, ele vai usar algumas figuras de linguagem, algumas parábolas para chamar o homem ao arrependimento. Porque quando ele começa falando com os seus discípulos, aqui no capítulo 1, no capítulo 5, versículo 1, ele diz: vendo as multidões, Jesus sobe ao monte e se assenta. Seus discípulos aproximam dele e ele começa a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados, felizes são aqueles que se lamentam por causa dos seus pecados. O choro aqui, irmãos, começa a ser explicado para nós que é um choro por causa dos nossos pecados, manifestar pesar pelas nossas imperfeições. Você olha para a tua mão, você tem 5 dedos, e todos eles são diferentes. Você olha para o seu lado, você vai ver uma pessoa do lado de você, diferente de você. Você e eu não somos perfeitos. E é isso que Jesus está convidando aqui, ó: chorai, seja humilde, reconheçam, pois serão consolados. O pecado, irmãos, que Jesus trata nos evangelhos, é a tortura da vida. Tortura o homem, tortura a mulher, machuca, adoece, leva a outros a adoecer também. E este choro que Jesus está dizendo para nós aqui neste texto, irmãos, é um choro espontâneo, espiritual, por causa dos nossos pecados e por causa do pecado de outros também. No Salmo 51, Davi lamenta. O choro, é um choro de lamento por causa do seu pecado. E ali ele recebe a consolação de Deus, porque quando ele chora ali diante de Deus, derramado em lágrimas, ele diz: Senhor, não apaga o teu Espírito Santo de mim. Deve ser um choro espontâneo. Por que deve ser um choro espontâneo? Por causa do pecado. A Bíblia narra alguns acontecimentos em que muitos choraram, estavam chorando por causa da sua insignificância, do seu sofrimento. A mulher pecadora, ela chega diante de Jesus e quebra o seu vaso ou melhor dizendo, a mulher chega diante de Jesus e ela começa a beijar os pés de Jesus e chorar e lavar os pés de Cristo com as suas lágrimas. A outra chega com um vidro, o vaso de alabastro, e derrama e quebra e derrama nos pés, na cabeça de Jesus, e chora por causa dos seus pecados. Choro por causa do pecado não é apenas pelas consequências, mas é porque faz ser
59. Aleluia. O choro que Jesus está dizendo para nós aqui, irmãos, é um choro espiritual. E Jesus, glória a Deus, aleluia. Faraó olhou para o Egito e ele viu a multidão de israelitas que estava lá, e quando ele libera, e quando ele deixa o povo embora, ele chora de arrependimento, porque o povo foi embora, não tinha mais escravo, mas ali não tinha mais jeito. Mas quando ele via a mão pesada de Deus sobre o Egito, ele chorava e falava assim: ora para seu Deus baixar, acabar com essas pragas. Quando somos confrontados pela palavra de Deus, quando somos confrontados pelo Evangelho, nós devemos chorar pelos nossos pecados todos os dias. Porque o pecado é contrário à natureza de Deus. A Bíblia diz que Ele é santo. Aleluia. A Bíblia diz: ó, sede santo como eu sou santo. A Bíblia diz que o pecado é uma coisa horrenda. A Bíblia diz que o pecado é rebelião contra Deus. Irmãos, nós paramos muitas das vezes e olhamos para as enfermidades que acomete o ser humano, que maltrata, que machuca o ser humano, que causa lágrimas, que causa dor, que causa sofrimento. Mas o pior mal da sociedade é o pecado. Você ir na farmácia, você vai encontrar prateleiras e prateleiras de remédios para todo tipo de doença, mas lá não tem remédio para pecado. A farmácia de Jesus tem um remédio para um tipo de doença, para o pecado. Para o pecado. Santo Deus. E esse remédio, irmãos, ele está à disposição. E não é a receita de um médico graduado, é a receita do próprio Cristo, dizendo: eu sou o médico dos médicos. Glória a Deus, aleluia. É a receita de Jesus. O pecado só é curado pela graça e misericórdia de Cristo. Glória. O pecado só é curado, lavado. As lágrimas do choro de Mateus só é curada, lavada e recebida quando nós chegamos diante dele e confessamos os nossos pecados. Glória a Deus, aleluia, Jesus. É por isso que Joel diz: não rasgai somente as vossas vestes, mas rasgai o vosso coração. Não devemos apenas chorar, mas devemos voltar-se para Deus. Aleluia. Por quê, irmão? Porque nós, de uma forma ou de outra, o ser humano, de uma forma ou de outra, ele vai reconhecer que ele é pecador. Ele vai reconhecer que ele é falho, que ele tem os seus defeitos, que ele é ilimitado. Mas não adianta chorar ou ter o reconhecimento, mas precisa voltar-se para Deus. Mateus está dizendo para nós, nas palavras de Cristo, que bem-aventurados que choram, pois serão consolados. As lágrimas que Mateus está dizendo aqui são lágrimas de purificação. Ela nos purifica do pecado pior, da pior enfermidade que é o pecado. Naamã recebe a informação de que em Israel tinha um homem que podia curar ele da lepra. O homem chega para ele e manda um recado para ele: ó, você vai mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. As lágrimas do arrependimento, ela nos purifica, como aconteceu com Naamã nas águas do Jordão. Porque as lágrimas que derramamos diante de Cristo é lágrima de arrependimento. Santo Deus. Eu te faço uma pergunta: quantas vezes você chorou pelo teu pecado? Feliz é aquele que chora. Devemos chorar diante de Deus. A Bíblia diz: desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Lá em Romanos 7:24.
Há choro pelo pecado entre nós. O pregador inglês John Stott diz que existem lágrimas cristãs, mas pouca confissão. Nós precisamos, irmãos, confessar os nossos pecados todos os dias. Choramos, como eu disse na introdução, por tempos difíceis. Irmãos, quantas pessoas você não conheceu nesses últimos anos, nessas últimas décadas, não vou nem colocar anos, mas nessas últimas décadas que só reclamavam e falavam de tempos difíceis. De tempos difíceis. E hoje ela está reclamando dos tempos difíceis, chorando por tempos difíceis do mesmo jeito. Esse dia eu estava vendo um vídeo de um brasileiro, ele mora nos Estados Unidos. E aí ele, quando criança, nos anos 80, ele ouviu o pai dele falar que a vida naquela profissão era difícil. E aí ele diz assim, ele fala assim na sua fala: em 40 anos depois, meu pai já foi, mas os brasileiros que ficaram naquela profissão falam que é difícil, mas tem muita gente trabalhando. Tempos difíceis, choramos por tempos difíceis. Choramos por corações duros, mas não choramos pelo pecado. A Bíblia fala daqueles que se alegram em fazer o mal. A Bíblia fala daquele que se deleita na injustiça. A Bíblia fala daqueles que vão chegar no momento que ele vai falar que o mal é bom e que o bom é mal, que a luz vai ser melhor do que as trevas, de que as trevas é melhor do que a luz, e de que a luz não é ruim. Devemos chorar pelo pecado dos outros também. Irmãos, um choro pelo pecado do outro é você colocar em intercessão. Davi chorou por aqueles que desobedeciam a palavra de Deus. Nós falamos nesta manhã aqui, irmão, de um homem que ele passou numa batalha um dia antes, no Monte Carmelo, e quando ele se deu conta, ele recebeu o recado: ó, amanhã a cabeça de Elias não vai estar mais sobre o seu pescoço. Jezabel o ameaça, ele foge para preservar a sua vida, porque ele viu, ele viveu e enxergou Israel afundado no pecado e na idolatria. No momento que ele encontra com Acabe, num momento, antes desse fato, Acabe olha para ele e fala: você, Acabe falando para Elias, você é o perturbador de Israel? Elias responde: eu não. Perturbador de Israel é você que levou Israel à idolatria. E Elias fala assim: ó, e sobre a palavra de Deus que eu vou te falar, sobre a minha palavra, não vai chover nestes anos. Deus, aleluia. Ele confronta o pecado dos outros. Nós, como igreja, irmãos, nós como família, nós precisamos confrontar o pecado daquele que está do nosso lado. Glória a Deus. Jeremias chora ao enxergar e olhar a terrível situação que estava Jerusalém por causa do pecado. O choro de Jeremias era por causa do pecado. Décadas depois, Jeremias recebe a informação de que a cidade onde estavam sepultados os seus pais, os seus parentes, os seus conterrâneos estavam destruídas. Ele chora e pede a misericórdia de Deus. Eu e você, irmãos, diante de Deus, nós precisamos chorar também pelo pecado dos outros, chorar pela blasfêmia que a nação provoca diante de Deus. Eu e você, irmãos, como igreja, nós não podemos deixar ou pensar deixar que seja normal, ou pensar que é normal ridicularizar a nossa fé, ridicularizar o nosso Deus, pela profanação do nome de Deus.
pela frieza da igreja. Devemos chorar, irmãos, pela falta de choro. Devemos chorar pelos escândalos que acontecem. Mas, terceiro lugar, o que o choro? Quais são os motivos para esse choro? O choro pelo pecado é o melhor uso das lágrimas. Você chora apenas por perdas materiais. Quem já foi assaltado aqui? Levou teu celular embora. Você chorou? Hã? Levou teu celular embora. Pode ser que se você chorou ou não, mas nós choramos por isso. Você tinha só 10 reais e você perdeu os 10 reais. Baixou o valor agora. Você já chorou por isso? Olha, eu quero ver da passagem. Nós choramos por coisas materiais, irmãos. O homem, a mulher que não tem esperança na vida eterna, quando vê o seu ente querido lá frio dentro do caixão, ela chora desesperadamente. Eu já vi, irmãos, em velório, a pessoa enquanto vida, viu os seus filhos fazendo tudo quanto é coisa de errado. E os filhos não se arrependeram dos erros. E no dia que a mãe estava lá dentro do caixão, estava lá chorando. Ai, me perdoa, mãe. Eu fiz a senhora chorar tanto. Tantas noites a senhora ficou sem dormir, mãe. Mas não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Eu sou ruim para ser ator, viu? Se fosse o pastor Rivaldo, ele sabia falar direitinho, mas deixa aqui. Mas não tem mais jeito. Está chorando por um erro que cometeu lá atrás e que aquela pessoa que estava ali morta, ali dentro do caixão, tinha aconselhado ela: sai dessa vida, faz isso, faz aquilo, vai trabalhar, faz as coisas direito, mas não ouvia. Chorou porque a mãe morreu e estava ali, não tinha mais oportunidade de ouvir da mãe assim: eu te perdoo, mesmo assim eu te amo. Não queria ouvir. Choramos por perdas, mas não chora pelo pecado. Irmão, eu quero dizer para você nessa manhã: o choro pelo pecado é a evidência da graça de Deus na nossa vida, ou seja, é sinal do novo nascimento. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Irmão, Nicodemos saiu da sua casa de noite, de onde ele estava, e ele foi encontrar com Jesus Cristo. Jesus diz: Nicodemos, necessário é vos nascer de novo. O que Jesus estava dizendo para Nicodemos? Você precisa ser uma nova pessoa. Todo conhecimento que você tem em Israel, Nicodemos, você precisa nascer de novo. E nascer de novo é sinal de novo nascimento. Como que uma criança nasce? Você que é mãe, ela tem que nascer. Ixi, as mães aí tá. Não, a gente não entendeu a pergunta. Como que uma criança nasce? Eu sei que nasce. Chorando. Mas como que ela tem que nascer? Chorando. Chorando. O choro ali é o que, irmãos? Sinal de novo nascimento. Se a criança não chorar, o que o médico faz? Esperar. Hã? O médico dá um tapinha lá, irmão. Essas mães aí tem que voltar a ser mãe de novo, viu? A criança nasce, ela já nasce chorando, porque é sinal de novo nascimento. O sinal ali, irmão, é ela chorar. Se ela não chorar, o médico vai ter que fazer alguma coisa para descobrir porque que ela não está chorando.
Por isso Jesus está dizendo, o choro pelo pecado, ele precisa acontecer, ele é precioso. E a Bíblia diz que há alegria no céu por um pecador que se arrepende. E quando o pecador ouve a palavra de Deus, e o Espírito Santo convence, ele se lança aos pés de Cristo chorando. Glória a Deus. Irmãos, eu nunca vi alguém levantar a mão e aceitar Jesus dando risada. Eu nunca vi. Mas ele aceita Jesus chorando porque ele reconhece os seus pecados. Glória a Deus. As lágrimas no choro do pecador provoca a eloquência da misericórdia de Deus. Aleluia. A Bíblia diz que Jacó orou, chorou e prevaleceu com Deus. O choro pelo pecado produz alegria. O choro pelo pecado é um caminho da verdadeira alegria. O choro diante de Deus traz a vitória. O choro diante de Deus traz um brilho no rosto com alegria. Quando você chora diante de Deus com sinceridade, Deus vai trazer alegria no seu rosto. Glória a Deus, aleluia. O choro pelo pecado previne a destruição. Jesus vai dizer, Mateus diz isso para nós, aos que estiverem à minha direita, vinde. Aos que estiverem à minha esquerda, afastai-vos de mim, para o lago de fogo, que arde como enxofre, onde haverá choro e ranger de dentes. O choro pelo pecado, Deus o acolhe. O choro pelo pecado pavimenta a caminhada para a nova Jerusalém. Só há um remédio que cura a doença mortal da alma: o verdadeiro arrependimento e consolo. E o choro produz isso, irmãos: arrependimento. Pedro, você conhece a história de Pedro? Ele andou com Jesus e era aquele homem que falava sem pensar, e Jesus falava para ele: Pedro, não é assim, Pedro, vai devagar, Pedro. Pedro fala: aqui, Senhor, esse negócio de ir para a cruz, nada, eu vou no teu lugar, se tiver, eu estou disposto a morrer contigo na cruz. Aí Jesus fala para Pedro, antes que o galo cantar, você vai me negar, Pedro. Nada, Senhor, eu vou com você. Aí no primeiro momento de dificuldade, Jesus separa 7, deixa no lugar lá, leva Pedro, Tiago e João. Jesus entra no Getsemane e fala para ele: ó, fique aqui, vigie, porque eu vou ali orar. Quando ele volta, está lá Pedrão roncando. E aí ele fala: não puderes vigiar nem uma hora comigo? Aí Jesus passa os 3 momentos ali da conversa lá que Lucas fala para nós no Evangelho. Aí chegam os soldados para prender Jesus. Pedro puxa a espada de alguém lá, corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Jesus faz um milagre, bota a orelha no lugar e fala para Pedro: Pedro, a nossa luta não é com espada, Pedro. E aí Pedro já tinha esquecido que Jesus tinha falado para ele que ele ia negar. Pedro já tinha esquecido que tinha falado para Jesus que iria para a cruz. Pedro já tinha esquecido tudo. Pedro estava ali vivendo a adrenalina daquele momento. Jesus é levado para Jerusalém, é levado lá para o palácio, e aí está frio. Pedro senta ali perto de um fogo ali. De repente vem alguém e fala: ó, esse aí é da turma dele lá, ó. Andava com ele. Ah, eu nem sei quem é, não conheço. Aí daqui a pouco chega outro e fala: ó, é deles, ó. A língua dele é da Galileia. A língua dele denuncia ele: não sei quem é. Aí passa mais um momento, chega outro: ó,
É da turma também. Eu não sei. Aí daí a pouco o galo, da meia-noite, o galo canta. E o galo canta meia-noite mesmo. Não é tudo quanto é lugar, mas o galo canta meia-noite. Aí o galo canta, quando o galo canta é o despertador de Pedro. E aí no Evangelho fala que nesse momento Jesus passa, sendo levado pelos soldados, e olha para Pedro, aí Pedro relembra tudo. Aí aqui, irmãos, é um choro de arrependimento. Choro de arrependimento. Pedro vai chorar. A Bíblia não diz o que Pedro vai falar nesse momento de choro e de oração com Deus, mas ele vai chorar de arrependimento. E este choro de arrependimento vai amolecer o coração de Pedro, porque a falta de arrependimento congela e endurece o coração. Por quê? O amor ao pecado. Porque o pecado torna saboroso e endurece o coração. Jerônimo diz que amar o pecado, ele diz que amar o pecado é pior do que praticá-lo. O desprezo pelo pecado afronta Deus, subestima o sangue de Cristo e rejeita a graça de Deus. Mas Romanos diz que, capítulo 2, diz que a bondade de Deus nos conduz ao arrependimento. Glória a Deus, aleluia! É um profundo engano foi repousar na misericórdia de Deus e permanecer no pecado. Uma hora eu mudo. Uma hora eu mudo. Uma hora eu vou. Chegar uma hora. E se essa hora não chegar? Por isso Isaías diz lá no capítulo 55: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo e os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para Deus, que é rico em perdoar. Glória a Deus, aleluia! Deus é rico em perdoar. E Jesus diz lá em João capítulo 3 que aquele que crê no Filho terá a vida eterna, mas aquele que não crê, sobre ele permanece a ira de Deus. Hebreus diz também: se ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Glória a Deus, aleluia! Irmãos, a palavra de Deus está nas tuas mãos todos os dias. Você está com a Bíblia na mão todos os dias. Ela fala com você todos os momentos. Ela chama a sua atenção todos os momentos. Concluindo, a recompensa do choro é encontrar, é ser confortado, é ser consolado. Glória a Deus, aleluia! Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. Aleluia. Salmo 32. O choro precede o conforto, assim como a limpeza da ferida precede a cura. Deus guarda o melhor para o fim. Talvez você olhe para as circunstâncias que o mundo te oferece, as taças da vida, as taças do pecado sendo oferecido. Mas a taça de Deus para a tua vida é na glorificação, é receber a coroa da vida. Deus mostra para nós, irmãos, o perigo do pecado todos os dias. Deus mostra para nós o perigo todos os dias. Mas o diabo mostra o valor das moedas. O diabo mostra a alegria. Mas Deus mostra a coroa de ouro. O diabo mostra a isca, oferece a isca. Mas Deus oferece para você o leão da tribo de Judá, o filho de Davi, aquele que nasceu, foi pregado na cruz e ressuscitou e está vivo para sempre. As lágrimas do arrependimento não são lágrimas perdidas, mas são sementes de conforto. A tristeza se converterá em alegria. O conforto de Jesus promete para nós é poderoso. É o Senhor
choro. Na recompensa, irmãos, terá uma festa incomparável em termos de alegria e de provisão. Abra a tua Bíblia em João capítulo 6, versículo 35. Aleluia, Jesus. João 35 diz assim: eu sou o pão da vida, e aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. A festa da recompensa do choro é incomparável em alegria e provisão. A festa será incomparável em termos de companhia dos convidados. A Bíblia diz que você vai sentar na mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Glória a Deus, aleluia. Os patriarcas, os profetas, os apóstolos. A festa será incomparável em termos de música. Irmãos, quando nós cantamos determinadas músicas aqui na igreja, nós choramos, nós levantamos a mão, nós balançamos a mão, nós nos alegramos. Mas a festa para a recompensa daqueles que choram será incomparável. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Última frase. A festa será incomparável em termos do lugar onde ela será celebrada. Apocalipse 21, 16 diz para nós. Veja aí no texto bíblico. Apocalipse 21, 16. A cidade era quadrangular, de comprimento e larguras iguais. Ele mediu a cidade com vara, tinha 2.200 quilômetros de comprimento. A largura e a altura eram iguais ao comprimento. Os fundamentos dos muros da cidade, no versículo 19, eram ornamentados com toda sorte de pedras preciosas. Só Deus para fazer um negócio desse, irmãos. O primeiro fundamento era de jaspe, de safira, o terceiro, o segundo, o terceiro de calcedônia, o quarto de jaspe, de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sardio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de crisóparo, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. E aí no capítulo 22 ele diz: então o anjo me mostrou o rio da água da vida, claro como um cristal que fluía do trono de Deus e do cordeiro. E no rio, e no meio da rua principal da cidade, de um lado estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá nenhuma maldição. O trono de Deus e do cordeiro estará nesta cidade, e os seus servos o servirão. Glória a Deus. A recompensa, a lugar da festa, e aqueles que se aceitarem neste banquete vestirão as de vestes brancas, sentarão em tronos e reinarão para todos sempre e sempre e sempre. Desfrutar de tudo isso aqui, irmãos, precisa chorar por os pecados e chorar e pedir perdão a Deus e se arrepender todos os dias. Felizes, bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Se coloquem em pé e vamos falar com Deus em oração em nome de Jesus. Amado e soberano Deus, bondoso Pai, Deus Santo, Criador dos céus e da terra, eu te louvo, meu Deus, e glorifico o teu nome, Pai. Peço ao Senhor perdão pelas minhas falhas, perdão pelos meus pecados. Peço, meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, Senhor. Coloque diante de ti, meu Deus, neste momento. E peço a Deus que o Senhor nos purifique de todo pecado todo dia, Senhor. Porque se a tua graça, se a tua misericórdia, se o teu perdão, nós não chegaremos à tua presença, Senhor. Santifica-nos, ó Deus, a cada dia. Santifica-nos, ó Deus, nas nossas atitudes. Ensina-nos, ó Pai amado, a trilhar os teus passos. Ensina-nos, ó meu Deus, a caminhar nos teus caminhos. Ensina-nos, ó Deus, a pensar como tu queres que nós pensamos, ó Senhor. Tira de nós, meu Deus, nos livra de todo mal, em nome
pecado, Senhor. Nos ajude, meu Deus, a fugir de toda aparência do mal. Aleluia. Porque os dias são maus. Os dias são de sofrimento, os dias são de choro. Os dias são para uns de alegria, mas de choro para outros. O pecado está solto e à espreita todos os momentos, ó Senhor. E eu peço, meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Perdoa o meu pecado, Pai. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Curva a tua cabeça. Nós vamos ser despedidos neste momento com a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e infinito amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre cada um de nós, hoje e permaneça para todo sempre. Amém.